Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Facilite Redação. Eu sou o professor Ed e na aula de hoje falaremos sobre proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? Vamos ver a definição? É a parte da redação, ou seja, a parte final do seu texto, que deve concluir as ideias propondo o quê? Um caminho. Que caminho? O caminho a fim de minimizar uma questão social. Ah, mas Ed, o que são questões sociais? Tudo que está condicionado à sociedade. Um exemplo, a fome é uma questão social. A desigualdade social é uma questão social. O preconceito é uma questão social. Outros elementos também são questões sociais. Então eu preciso abordar essas mazelas que compõem a sociedade. E para que isso ocorra, eu preciso de uma proposta de intervenção, a fim de minimizar uma dor. Então vamos entender, pela definição da palavra ou das palavras, proposta de intervenção, o que significa cada uma delas. Proposta vem do verbo propor, ou seja, sugerir. Sugerir o quê? Uma intervenção, que vem do verbo intervir. Uma intervenção o quê? Social. Então é muito importante que você entenda essa definição bem simples. Proposta vem do verbo propor, ou seja, sugerir. Sugerir uma intervenção a respeito de um problema social. Um problema, novamente, que assola toda a sociedade atual. Tudo bem até aí? Vamos entender agora quantos elementos deve compor essa proposta de intervenção. Deve conter 5 elementos. Você já viu isso em algum lugar? Sabia? Não sabia? Mas vamos entender no detalhe quais são os elementos. O agente, a ação interventiva, o modo meio, o efeito e o detalhamento. São 5 elementos, Ed, para atingir a nota máxima na competência 5. Mas é preciso entender cada um deles. Vamos olhar no detalhe cada um desses elementos. Primeiro elemento, o agente. Ele é responsável pela ação interventiva, ou seja, ele é um ator social. Então ele tem função de agir, Ed? Sim. Mas vamos entender quais elementos ou quais agentes são responsáveis. Ed, tem vários? Tem. É muito importante você selecionar o agente de acordo com o quê? Com o tema. Então observe alguns exemplos aqui. O governo é um agente. O Estado, lembrando que Estado, instituição, é letra maiúscula. Estado, Ministério da Educação, MEC, Ministério da Saúde, Ministério Público Federal, sociedade, instituições escolares, dentre outros. Então tem diversos agentes. É preciso escolher aquele que se encaixe de forma precisa na sua frase temática, ou no seu tema, ou o tema proposto pelo vestibular. Vamos entender agora o que significa ação interventiva. Essa ação interventiva é uma ação realizada pelo quem? Pelo agente. Então o agente ele pratica uma ação. Sim. E essa ação é expressa pelo verbo. Então vamos entender. O agente, Estado, deve criar. Cabe ao Estado criar. Ele está praticando uma ação. Então o agente é Estado. Sim. A ação é o quê? Criar leis específicas. Desenvolver campanhas. Pode observar que o agente está praticando uma ação expressa pelo verbo. Tudo bem até aí? Mas essa ação feita pelo agente, ela utiliza um meio. Por meio de quê? Qual meio será utilizado para que essa ação seja realizada? Observe, por meio de campanhas educacionais, através de leis ou projetos. Então ele vai utilizar o meio. Vamos recapitular. Nós temos um agente, que é um ator social que pratica uma ação interventiva por meio ou por modo de. Mas qual é a finalidade? Que é o efeito. Qual é o efeito alcançado na vida das pessoas? Que efeito alcança na vida das pessoas? Qual que é o efeito? Minimizar uma dor. E a fim de minimizar o problema social. Ou para que se tenha a redução. Então, observe que essas expressões, a fim de e para que, utilizadas, servem para indicar a finalidade. Então, o ator social pratica uma ação por meio, ele utiliza um meio a fim de minimizar a dor. Então está faltando o quê? O detalhamento.
Detalhamento. É preciso detalhar um dos elementos da proposta de intervenção. Então eu posso detalhar o agente, eu posso detalhar o modo e-mail, eu posso detalhar a ação interventiva e eu posso detalhar o efeito. Eu preciso detalhar todos, Ed? Não. Você pega um elemento. Pode acontecer de você colocar na sua redação mais de um detalhamento? Sim, mas não há necessidade. É muito importante que o Enem ele preza pelos 5 elementos que compõem a proposta de intervenção. Então é muito importante você saber utilizar esses elementos. Mas vamos olhar aqui o detalhamento do agente. Por que específico, Ed? Porque é muito importante que no início da sua redação você já coloque, principalmente no início, eu falo no início do parágrafo conclusivo, você já coloque o detalhamento do agente, caso você esqueça futuramente. Então observe, o Estado, vírgula, responsável por gerir uma nação, vírgula, deve criar leis. O Estado deve criar leis. Observe aqui que essa parte responsável por gerir uma nação está em negrito. O que significa isso, Ed? Um aposto. Está entre vírgulas. É muito importante, isso está detalhando quem? Quem é o Estado. Ele é responsável pelo quê? Isso é um detalhamento. É muito importante que você utilize em sua redação essa maneira de construir a proposta de intervenção, a fim de evitar que haja a diminuição de pontos na sua competência 5, na competência do Enem. Então é muito importante que você preste atenção, coloque os 5 elementos e alcance a nota máxima nessa competência. Lembrando que a nota máxima por competência são 200 pontos. Então observe muito, preste atenção, não reduza os pontos por deixar de colocar alguns elementos na proposta de intervenção. E aí, gostou? Eu espero que tenha gostado. Então curta, compartilhe, salve. Se inscreva no canal. Desejo para você bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.